Oi, Juliana, tudo bem? Oi de novo. Oi, Juliana. Vou deixar já tudo aqui prontinho. Claro, vamos esperar o pessoal chegar. Já. Eu tava olhando, Dayana, a partir da lâmina 24, que começa os critérios de decisão, é onde eu Uhum, acho que a gente vai usar mais o tempo, que é onde tá tem bom. os. É, porque os demais são conceitos básicos, são tópicos que depois quem assistir, ou mesmo quem não assistir, fica fácil, né? Uhum, Porque tá bom. eles são ilustrativos, né? É meio que uma didática, né? Tá bom, sem problemas. Até porque depois o material vai ser encaminhado para os associados. Então, a gente não precisa editar todas as diapositivas mesmo, né? Aham, perfeito. Sem Eu acho que problema. tá tranquilo. Até porque são conceitos, não sei se é porque é o que eu trabalho, então fica parecendo óbvio, né? Pode ser, pode ser. É. Boa noite, João. Boa noite, João. Boa noite, Roger. Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite para mais um excelente evento. Amém. Obrigado, Juliana. Estamos juntos para compartilhar as experiências, né?
Boa noite, Carla. Boa noite, Ivan, Davidson. Olá, pessoal, boa noite, tudo bom? Boa noite, Leo. Boa noite. Tudo bom, Ju? Como é que você tá? Eu estou bem, e vocês? Vocês todos, Tá. né? Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Ô, Jean, tudo bom? Como é que você tá, irmão? Tamo aí, tamo bem. Saímos agora da empresa, tô no trânsito, aí ficar chegando em casa. Ah, beleza. Aqui no Paraguai estamos recebendo um temporal. Aqui em Porto Acho que Alegre tá foi de vindo aí. terça pra quarta-feira foi feio. Mas hoje tá um dia bonito aqui, tá bem com sol, hein? Acho que ele tá vindo daí, do Brasil, esse temporal. Roger, eu estou por ti. Você abre os trabalhos, quanto tempo a gente aguarda para iniciar? Vamos no horário marcado, né? Nós da Hustle, pelo menos, gostamos bastante de cumprir o horário. Pessoal, esse é mais um dos nossos webinários aqui que a gente está trazendo informações sobre o Paraguai. Hoje, com a Juliana Fontana, eu acho que vai ser um case bem bacana, que é uma profissional que já conhece o Paraguai há bastante tempo, está com a sua empresa no Paraguai, né, já fazendo as suas operações aí com projetos de expansão, mas eu acho que o grande ganho é essa experiência que ela tem, esse conhecimento, e eu acho que vai somar bastante. Então a gente vai deixar gravado aqui, para caso mais alguém tenha interesse depois, mas vamos ser pontuais, né, com quem já está na sala. Perfeito. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Eu fiquei pensando bastante sobre o tema, me senti motivada desde o início, quando eu fui convidada para fazer parte da diretoria, sempre me chamou muita atenção os conceitos de internacionalização e expansão global. Eu vou tomar liberdade de comentar alguns pontos, não pretendo ser didática chata, mas eu acho que é importante até para que as coisas fluam e as pessoas consigam entender o que uma palavra e outra, muitas vezes usadas como sinônimos, elas não são, né? E o que me motivou bastante foi não só o que o Roger comentou da experiência, mas também olhar
as outras empresas, outros cases, para aprender também com os outros, né? Muitas vezes, quando a gente foca somente num determinado ramo, num determinado setor, ou naquilo que é a nossa zona de conforto, a gente deixa de ver e aprender e ter outros insights. Então, se a Dai pode me ajudar, Daiana, ali vocês têm depois um QR Code, tem o meu LinkedIn, separei algumas partes do meu currículo que eu acho que tem a ver com o meu momento junto na Câmara também. Podemos continuar. O tema, né, Global Business, e focando exatamente nisso, internacionalização versus expansão global. Então, Dai, por favor, o próximo. Quando a gente pensa nos conceitos, a gente precisa, e foi a diretriz que me levou para montar esse material. Quais são os objetivos que a Câmara tem, né? E, novamente, meu agradecimento pelo convite de poder estar aqui com vocês. O desafio maior para mim é expor um conteúdo usando não só os conceitos, mas principalmente o respeito da história de cada um de vocês. Porque cada um que já chegou na Câmara chegou com os seus cases, chegou com os seus networking e chegou de uma forma muito positiva, considerando os objetivos de todos nós, né, enquanto Câmara. O expertise todo que eu consegui juntar em expansão de negócios na América Latina, e sempre pensando internacionalização como uma ferramenta controlada ou controlável, tá? Que aí você consegue, seja como Câmara, seja como empresário, você consegue mitigar erros, né, visualizar situações e ter coragem para fazê-los, tá? Então, eu dividi essa nossa apresentação em 3 partes: conceitos, mão na massa, que é a parte prática, e para refletir, né? Então, não é uma apresentação que fecha assunto, mas o meu interesse é colocar alguns pontos com vocês. Cada um vai processar, vai fazer o seu entendimento e para que a gente possa, como reflexão, né, quais são os conteúdos, o que a gente entrega enquanto Câmara, o que a gente consegue realizar enquanto empresários, quais são os critérios que nos ajudam a definir um passo assim, tá? Por favor, Dai. A próxima. Então, vamos lá. Conceito basicão, internacionalização e expansão global. Está ali, né, se usar o dicionário, se usar um material básico de direito internacional ou de economia internacional, vai ver isso aí, né? Uma internacionalização, o foco vai estar na entrada de mercados, ele é um processo que a empresa inicia de forma gradativa, sai do país de origem, quase sempre é confundido com vou exportar, né? Então, ali, tanto que eu botei em parênteses, né? Você começa pensando em internacionalizar, quando você faz conta, exporto, não exporto, faço uma associação, uma parceria, uma joint venture, crio uma subsidiária de uma empresa que eu já tenho, faço uma aliança, um licenciamento, tem vários modelos de internacionalização. Se a gente vai para a expansão global, o objetivo estratégico é outro, tá? Porque você pensa em múltiplos mercados e não só uma ponte de um para outro. Você faz uma integração coordenada entre unidades, você tem padronização global, você tem os regionalismos de outra forma, não como é na internacionalização, tá? Daiana, por favor, próximo. Então, eu separei, assim, 4 itens, né, para fazer diferenças principais entre internacionalização e expansão global. Então, ali você vai ver, assim, o que é e qual é o escopo numa internacionalização, na expansão global, né? Então, você internacionaliza quando você faz uma entrada em mercado, você implementa
um produto no mercado, ela pode ser limitada a um determinado cliente, distribuidor, mercado, produto. Geralmente, você pega o teu produto e adapta ao mercado que tu quer fazer essa entrada, tá? E muitas vezes você mantém uma autonomia local para você ter uma coordenação no local melhor. Então, seria como eu tenho um pé no Brasil, um pé no Paraguai, e eu falo com o Paraguai diferente do que eu falo no Brasil. Os pontos de contato são diferentes, tá? Já na expansão global é mais amplo, porque você tem uma visão de que o Paraguai é uma etapa para outras, né? Quase sempre você vai estar falando de investimentos maiores, você vai combinar economia de escala, coordenação central, né? Então, as multinacionais usam muito isso. Depois eu tenho 2 casinhos aí para ilustrar, e a governança, né, transnacional, ela é muito forte. Então, são pontos que a organização se prepara de outra forma. Eu tenho certeza que quem está assistindo também está pensando, mas espera aí, eu também preciso ter governança numa internacionalização, tá? Então, os conceitos, eles começam básicos para depois a gente ir misturando eles, mas eles precisam ser bem entendidos no início para não cometer o erro de chegar no fim e tá tudo misturado de novo, tá? Porque na prática, vocês vão ver que um caminha para um lado e o outro caminha para o outro. Daiana, por favor, a próxima. Então, vamos falar agora do que elas têm em comum, né? Então, as duas, né, têm como comum operação internacional, têm objetivos comuns, que é acessar novos clientes, diversificar os seus riscos, acessar um limite de crédito, criar uma política de custos, seja financeira, seja operacional, ter vantagens, acessar tecnologias, tudo isso elas têm em comum, né? As capacidades são semelhantes também, porque você vai analisar mercado, você vai fazer adaptação comercial, você vai gestionar essa multicultura, a logística, então, elas têm simbiose, têm coisas em comum. E o modo de entrada também são semelhanças, porque as duas podem exportar, podem ter subsidiária, podem fazer exportação, e a diferença entre elas vai estar na escala e na coordenação. Então, quando você estiver falando de uma expansão global, você tem uma economia de escala bem maior, você tem uma coordenação estratégica bem mais ampla do que numa internacionalização. Próximo, por favor. Aqui a gente tem, assim, um resuminho, né? Quando é que você vai usar internacionalizar ou expandir globalmente, né? Então, ali eu fiz um resuminho. Você vai falar em internacionalização quando você descreve a entrada inicial ou um processo incremental. Esse processo incremental são de fases. Eu faço uma, tenho resultado, eu faço outra, colho o resultado, seja em cotas o número que for, seja margem, seja volume vendido, mas a diferença vai estar nessa. Eu entro e faço incremento, consolido, dou o próximo passo, consolido, tá? E o foco vai estar sempre no produto. Se você fala, vou internacionalizar, você vai pegar o produto e você vai olhar para aquele país, o que eu tenho que mudar na embalagem, o que eu tenho que fazer de registro, eu tenho que adaptar, o foco vai estar no produto, no mercado. Já na expansão global, o foco vai estar na empresa. Eu tenho uma empresa que eu quero transformá-la numa multinacional de expressão no Mercosul, eu tenho um segmento que me abre espaço para vender União Europeia, eu posso ter sócios na União Europeia, mas não é só um cliente, eu quero fazer uma fusão futura, então é foco na empresa, tá? Aí você vai tratar de estratégias grandes. Agora um estudo de caso, para ilustrar, tá? Natura internacionalizou e Coca-Cola expansão global. Eu gosto muito nas metodologias usar esse tipo de cases, porque são casos conhecidos. Todo mundo conhece Coca-Cola, todo mundo conhece Natura, e fica fácil assimilar os conceitos quando a gente visualiza algo que já aconteceu ou que está acontecendo. Natura internacionalizou. Então,
Depois vocês podem olhar com bastante calma, assim, como é que ela foi fazendo o início e ritmo, a estratégia de produto, o escopo que ela usou, os modos de entrada, a organização da empresa e os objetivos que ela tinha que fazem ela internacionalizar. Tá? Próximo, Dai. Coca-Cola. Mesmos critérios, outra situação. Porque a Coca-Cola ela vem de um objetivo de penetração global, diferente da Natura. Então, ela tinha que ter uma economia de escala, a formatação e consistência de marca, o escopo e a estrutura industrial dela foi montada desde o início para ter modelos de negócio de expansão global. Tá? No próximo slide, a gente vai ter uma comparação. Então, tudo aquilo que estava escrito nos 2 outros slides, aqui tem um resuminho. Então, num resumo comparativo, aí você vai ver, enquanto a Natura fez seletiva, uma escala de produção seletiva, ela selecionou quais os itens, quais os produtos que SKUs para uma internacionalização, a Coca-Cola é massiva, Coca-Cola é Coca-Cola em tudo que é lugar do mundo, tá? Não foi necessário, pelo produto e pela forma do negócio, a Coca-Cola fazer a Fórmula 1, 2, 3, certo? Mesmo que tenha regionalismos, a base dela é massiva em economia de escala. Aí a gente tem a Natura precisou fazer uma adaptação de produto, uma padronização, ela usou mais adaptação, até pelo segmento de cosméticos, tem barreiras fitossanitárias, tem barreiras de permisso sanitário, cada país tem as suas regras para uso desse tipo de produto, né? A Coca-Cola padroniza mais, adapta pontualmente alguma embalagem de acordo com o share de mercado que ela busca. Estrutura de empresa, então, e de negócio, né? A Natura descentralizada, regional, a Coca-Cola, governança global com parceiros locais. E o motivo estratégico, que é outro item que eu achei interessante trazer para o resumo comparativo. A Natura, ela foi consolidando a marca usando a diferenciação local, porque ela quis ser a marca com o seu case regionalizado também, por todos os conceitos, o respeito ao consumidor, o produto que ela usa, o produto que ela fabrica, o que o consumidor vai traduzir para ela, tá? Já a Coca-Cola não, eficiência de escala, liga a máquina, vamos fazer e vende o litrão, né? Vai ser a latinha, vai ser o litro, vai ser o retornável, mas ela mantém uma economia de escala muito forte. Próximo, por favor. Então, assim, passada a fase dos conceitos básicos, que é a parte, assim, um pouco mais chatinha, mas é importante para fixar as diferenças, vamos para a parte prática. Por favor, Daiane. Eu separei 8 critérios, 8 etapas de internacionalização e 8 de expansão global, tá? Sempre lembrando, né, internacionalização é uma entrada passo a passo, faz um passo, consolida, isso que é o incremental, faz um passo, consolida, faz outro, consolida. Então, de uma forma geral, quando alguém pensa em internacionalizar um negócio, uma empresa, ele vai passar por essas 8 etapas que eu comento aqui. Então, vai fazer uma autoavaliação, vai olhar para dentro se tem competência, se tem recurso, capacidade financeira e os objetivos para fazer essa internacionalização, né? Depois vai fazer pesquisa de mercado ou concomitantemente, né? Vai analisar a demanda, os riscos, isso tudo já é o negócio em si. Vai voltar dessa pesquisa, vai adaptar. Que produto eu vou ter que adaptar, eu vou ter que licenciar, fazer permissão, né? Vai ponderar que preço vai custar isso. Depois vai definir o seu volume de negócio, tenho que ajustar, vou ter que abrir margem, vou ter que investir, que é o seu business dentro do que ele está pretendendo, o seu porquê de ir, tá? Próximo, por favor. Vai fazer um planejamento operacional, vai fazer uma estrutura legal e compliance, os controles que vão ser necessários, né?
quase sempre se faz uma entrada piloto, faz os testes, entra para o mercado, seja produzindo no país, seja produzindo onde ele está internacionalizando, e vai monitorar e fazendo os ajustes. Então, de certa forma, essa medição de desempenho, aprendendo com o mercado, colocando em marcha tudo que ele planejou, dentro do objetivo que ele tinha, ele vai ir replicando. Por isso que eu disse, né? Faz uma etapa, consolida, faz outra, e aí ele vai segmentando a sua entrada como internacionalização. Já na expansão global, por favor, Dayana. As etapas que a gente pode colocar são a definição da ambição global, quais são as metas de cobertura, objetivos estratégicos. Então, veja, a gente usa muito mais a palavra estratégia na expansão global e muito mais operação na internacionalização, tá? Então, vai identificar as regiões, que segmento vai priorizar. Eu não vou atingir o mundo todo, vai ser um outro país, 2 países. Qual é a ambição global? Vai montar uma arquitetura organizacional e de governança, para não perder o fio da meada, vai padronizar ou vai adaptar o seu produto, o seu serviço, dentro da flexibilidade que o mercado que ele está olhando, né, sobre essa expansão global e os recursos que ele vai ter também, tá? Próxima, por favor. Vai configurar a cadeia de valor, né? Vai passar por essa questão de produção, logística, CD, como é que ele faz, como é que ele leva produto, matéria-prima, que aí é a operação em si, vai implementar cadeias de sistema global, como é que ele vai fazer a gestão, seja da informação, seja do RH, quem vai para outro país, quais são os processos padronizados, aí já no foco do seu business, né? Vai fazer as diferenciações, faço lançamentos simultâneos, sincronizados em distintos mercados, vou integrar parceiros locais nessa questão coordenada de entrada, de arranque, e aí começa a otimizar a sua cultura e todas as sinergias que ele encontra. Se ele tem uma sinergia de logística, de parceiro industrial, se ele tem uma sinergia com um outro que faz uma parte do seu processo, e aqui a gente vê muitos cases entre Brasil e Paraguai, né, onde a ideia inicial é uma, e depois você consegue encontrar pessoas, empresas que já estão fazendo parte da tua etapa, tá? Por favor, a próxima. E aí vem a parte boa do negócio. Vocês estão percebendo que eu estou falando rapidinho, porque até agora é o básico. Desafios da execução é onde a coisa começa a ficar boa. Por quê? Você vai ter que analisar como que eu faço a execução, definido se é uma internacionalização, se é uma expansão global, e o que tem de pontos comuns que se tocam entre os dois modelos. Aí a gente vai ver os desafios de uma e de outra. E por que a gente fala dos conceitos? Porque cada um, num caso concreto, ele vai permear, ele vai pegar uma parte que interessa para aquele business, de um lado, e uma parte do outro lado. Então, para que a gente consiga superar e implementar, é importante a gente saber onde que eles se tocam. Onde que esses desafios, seja da internacionalização, seja da globalização, eles vão se tocar para ser analisado no caso concreto. A gente, enquanto Câmara, conseguir ter esses conceitos para quando o empresário senta do nosso lado e pergunta como é que faz, me conta isso ou aquilo, a gente ter esse chip com essas informações básicas para fazer a adequação para aquele caso concreto. Tá? Então, se a gente separar os desafios da internacionalização, conhecimento de mercado é limitado. A regulação e compliance, barreiras culturais e linguísticas. Então, eu tenho um produto que eu quero levar para o Paraguai,
Como é que a minha marca vai comunicar? Eu vou ilustrar para vocês assim, ó. A Fontana tem um produto muito bom, lava-louças concentrado, churrasco. Vocês não têm noção do que é vender a versão churrasco, porque eu não posso fazer uma tradução literal, barbacoa. Não dá, entende? Na verdade, ele tem a função desengordurante. Então, aqui para o brasileiro, principalmente para o gaúcho, ele não quer tirar a versão churrasco de linha. Aí, quando você diz assim, mas se eu penso no mercado internacionalizado, essa versão do produto não me ajuda a vender. Agora, se eu coloco lava-louça concentrado com ação desengordurante, quita graça, aí eu estou comunicando na embalagem do produto algo que o consumidor do outro lado vai entender. E ainda fizeram o favor, estou falando dos meus, tá, gente? Ainda fizeram o favor de, na embalagem desse produto, tem lá os espetos cruzados com a carne, que é típico do gaúcho. Mas uma embalagem com os espetos de carne cruzando, desenhado na embalagem, lá fora no Paraguai, na Argentina, na Bolívia, o povo não entende, né? Porque isso aqui é para botar no churrasco? Não, é para tirar a gordura do espeto da carne do churrasco. Mas ó, a volta que essa imagem tem que falar, entende? Então, existem comunicação, seja de marca, de produto, que precisam sair da zona de conforto e conseguir comunicar, tá? Aí também os desafios de logística, cadeia de suprimentos e a escolha do modo de entrada. Aqui é onde eu percebo maior dinâmica. Pode deixar aí, tá, Dai? Eu estava em uma reunião em Maringá, segunda-feira agora, com um empresário que vai ser meu futuro sócio, ele é paraguaio, eu sou brasileira. E aí a gente estava selecionando SKUs, quais os produtos que a gente vai começar a trabalhar. E ele selecionou um produto e eu falando sobre qual vai ser os canais que a gente vai trabalhar esse produto. E aí ele disse assim para mim, eu quero trabalhar esse produto. Aí eu disse para ele, tá, em qual canal? Nesse canal. E você quer margem ou você quer escala? Você quer volume ou você quer escala? Eu quero os dois. Eu falei, eu também. Eu quero vender muito, ganhar muito nesse canal, mas cai na real. Esse canal não vai te dar economia de escala mais a rentabilidade que tu quer, porque é um canal que puxa muito volume, mas ele vai te comer margem. Então, essas adequações que são importantes se trazer para pensar, tá? Bora para a próxima, Dai. Aí vem o básico, né? Quem paga a conta, quem financia, quem investe. Fluxo de caixa, risco cambial, né? Então, na prática, a gente percebe, graças a Deus, que você consegue fazer operações entre Brasil e Paraguai, usando o pagamento de moeda, sistema de moeda local, aí você não tem mais o dólar, você sai do risco cambial, você consegue comprar produtos, fechar negócios entre Brasil e Paraguai sem o dólar, né? Emite uma fatura em reais no Brasil, o paraguaio paga em Guarani, o banco faz a conversão, que já é uma coisa muito interessante. Aí vem a questão do RH, né? Quem são os profissionais em recrutamento, gestão local, que é outro desafio na internacionalização, né? Quem vai abrir a fábrica, quem é que vai ficar no negócio? É um brasileiro, é alguém que eu recruto do país destino. Proteção e propriedade intelectual, né? Dependendo do segmento, você tem que registrar marca, você tem que registrar formulação. No caso do Paraguai, acho que cabe relembrar a todos que, enquanto no Brasil, quando você monta uma empresa, você precisa integralizar capital, né? Com imóveis, com ativos muito restritos, somente com bens tangíveis, dinheiro no banco, carro, a casa, a matrícula do banco, a matrícula do imóvel. No Paraguai, a legislação paraguaia aceita também ser feita a integralização de capital numa empresa, independente do modelo dela, com bens intangíveis. O que significa? Marcas, patentes, formulações de produtos, vale no Paraguai como integralização de capital.
na hora que você vai formar uma empresa. E aí vem a questão o item 9, né, escala limitada, né? O custo que o mercado vai te dragar quando tu entra versus a rentabilidade que você tem expectativa, tá? Vamos para os desafios da expansão global. Também separei 9. Como a gente está falando de uma esfera maior, mais estratégica, a gente vai estar falando de coordenação e governança, complexidade operacional, né? Desde integrar a produção, o sourcing, que são os fornecedores, né? E uma logística global, padronização de um produto, de um serviço versus uma adaptação, que são diferentes níveis de uniformidade, sistemas e infraestrutura, né? Principalmente aqui falando sistema de dados, de controles. Por exemplo, nós na Fontana Paraguai, desde janeiro desse ano, fazemos todas as nossas vendas no Paraguai com a fatura eletrônica, tá? Então, são requisitos que o Paraguai ainda não obriga, mas nós optamos por uma questão de controle e facilita muito você fazer a fatura eletrônica, tá? Aí vem os riscos geopolíticos, tá aí as nossas questões de petróleo e tudo mais, e os regulatórios, né? Principalmente os dumping e os Trump da vida, que fazem os tarifaços de acordo com as suas regras, tá? Que quem está na expansão global está mais suscetível. A gestão de talentos global é muito mais difícil, porque você tem que considerar mobilidade, o custo de você levar um profissional. Nós tivemos no webinar passado um colega que comentou a experiência dele de ter ido para outros países, né? Então, você conseguir montar um time com multifacetas numa expansão global, você tem que estar numa estrutura de compliance, de governança, de reputação e alocação de capital e financiamento para ter muito mais bala na agulha, como a gente diria, né? Então, a tua cultura organizacional, ela é um corpo maior. Aqui no Brasil, a gente poderia citar a JBS, que está fazendo um trabalho há mais de 20 anos, né, e fez movimentos muito fortes. Setores de alimento fazem muito isso pela rentabilidade e pela facilidade, vamos dizer assim, né, que já diziam que quem quer fazer dinheiro abre um restaurante, né, que todo mundo tem que comer. Então, o setor alimento, o setor agro está aí que desponta como os que têm feito movimentos de expansão global muito mais assertivos pelo segmento e margem que ele consegue gerar. Tá? Vamos seguindo. Falado sobre os desafios, a gente tem os desafios comuns, né? Lembra que eles se tocam muitas vezes. Então, tanto um quanto o outro, né? Aprendizagem e adaptação, aí a gente vai falar em tempo versus incerteza de retorno. A concorrência, que ela está em qualquer lugar, ninguém vende produto sozinho, sempre você vai ter ou uma concorrência local ou internacional que já chegou antes do que você, e aí vem aquela performance que você busca, que você planejou, e a sua capacidade de ajustar rápido o que na prática vai acontecer dentro de todas essas etapas que você vai definir por fazer uma internacionalização ou se você vai fazer uma expansão global. Por favor, Dai. Agora vem a parte que eu considero, gente, assim, a gente, enquanto Câmara, a parte mais delicada. Eu li e fiz um comentário no post do Roger, que eu acho que você fez ontem ou anteontem, e eu postei hoje, eu comentei hoje. Os critérios de decisão sobre internacionalizar ou fazer uma expansão. Por favor, Dai. Nos critérios de decisão, a gente vai ter, lembrando, internacionalização, a entrada, consolidando passo a passo. A expansão global é uma cobertura com uma coordenação mais ampla, tá? Quais são os dados que condicionam a decisão de fazer alguma dessas duas coisas? Eu vou internacionalizar o meu negócio, a minha empresa, eu vou para o Paraguai ou não vou para o Paraguai? Então, a gente vai ter, assim, objetivos
estratégicos, tá? Que vão ser, muitas vezes a gente tem isso no feeling do empreendedor, do dono do negócio, em que ele ouve a história de A, de B, todo mundo falando do Paraguai, eu vou lá ver se é isso mesmo, né? Aí, quando ele começa a entender um pouco mais, e ele definir, porque aqui, e eu confesso para vocês que foi uma das travas que eu fiquei enquanto montava esse material todo o tempo. Juliana, você não é a empresária que vai falar, você é uma conselheira conversando com os teus pares da Câmara. Tá? Então, quando a gente fala de objetivos estratégicos e quais são os dados e informação que vão ajudar o empresário a decidir, eu acho que é nosso papel como Câmara, né? Porque o negócio é dele, a decisão é dele, a ida é dele, o lucro é dele, o prejuízo é dele, o risco é dele, mas a gente como Câmara quer mostrar algo que ele possa usar como forma de decisão, tá? Então, eu coloquei assim, objetivos estratégicos, tá? Que, para que ele defina se ele quer ou não quer. Então, a estratégia vai ser metas de crescimento, participar no mercado, ou um faturamento global, tá? Então, nesses dados que a gente, como facilitador, para quem vai decidir, tá? Depois aqui vocês vão ter algumas ferramentas que eu coloco do lado, como atração e perfil dos mercados-alvo, dependendo da ferramenta que se use, dependendo do dado que já se tenha, muitas vezes o empresário já vem com essa predisposição a dizer que já sabe. Não, isso eu já testei, isso eu já sei, né? Então, essa concentração geográfica versus a distribuição global, o que ele pensa sobre essa estratégia como meta de crescimento, tá? Por favor, Dai. Sinergias e economia de escala. A palavra aumento de produtividade está muito em voga, mais ainda quando a gente fala de reforma tributária, como vai passar a redução da jornada laboral no Brasil ou não vai, com a 6x1, enfim, como vai ficar? Então, quase sempre, essa sinergia e economias de escala está no dia a dia do empresário. Então, a pessoa que pensa, eu vou fazer algo no Paraguai, ela já tem essas ideias pré-concebidas. Eu quero ir para ter uma redução de custo, para aumentar a produtividade, para ter um ganho de cadeia, de produção, eu vou poder fazer o produto no Paraguai mais rentável do que no Brasil. O que eu mais escuto o empresário é perguntar assim, ele pega o produto dele e diz assim, ó, aqui no Brasil eu produzo por tanto, e no Paraguai, quanto vai custar? Como se fosse uma conta simples e direta dar a resposta. Porque muitas vezes o custo dele dentro do Brasil, as suas capacidades internas e de recursos já estão estranguladas no Brasil. Ele tem fluxo de caixa, ele tem capacidade de investimento, ele montou um capex, ele tem uma maturidade operacional dentro do país para poder fazer essa conta, aqui custa 10, no Paraguai vai custar 8, né? Então, aí ele tem que olhar para dentro do pátio, para dentro da empresa dele, e não olhar o pé para fora, tá? Daí a próxima, por favor. Aqui vem risco e tolerância ao risco. Então, aqui a gente está falando de câmbio, risco político, regulatório, né, que dependendo do segmento vai ser mais ou menos, a competitividade e vantagem sustentável, né, qual é a vantagem competitiva que dá para quem vai tomar a decisão, saber se o modelo que ele está pensando é o mais viável. E depois, os indicadores financeiros e métrica, né? Eu costumo dizer que tudo que a gente faz, se a gente fala de um CAPEX, de um payback, uma escala mínima de produção, isso é o simples, é o básico. É preencher planilha, é número, é matemática. Se a pessoa disser, ó, eu vou investir 10, em quanto tempo eu tenho um payback, faz conta. Isso é
dado objetivo. E do que eu tenho a minha vivência, experiência, isso é o que menos tranca a decisão de ir para botar o pé para fora do país. Os indicadores, as métricas, é objetivo. O número vai mostrar. Se você tiver 10, vai gastar tanto, vai investir tanto, bota a métrica que for, a variável que for, mas é matemática. Então, eu costumo pensar que tudo o que você consegue medir dentro de uma métrica que é aceita pelo tomador da decisão, porque não adianta a gente levar um coeficiente de análise se quem decide não concorda com essa métrica. Tá? As empresas que estão instaladas, elas já têm algum tipo de medida de sua rentabilidade. Então, outra coisa que eu tenho aprendido, dentro de casa, você usa qual a métrica? O que te deixa confortável como margem, com rentabilidade, para você fazer um novo investimento? Então, ele já tem um histórico na empresa dele que pode ser usado como métrica. Eu estou considerando uma empresa que esteja organizada, porque às vezes a pessoa está tão bagunçada no Brasil e ela acha que ela vai para o Paraguai e ela vai resolver os problemas do Brasil. Não vai, porque ela nem organizada está, tá? Vamos para a próxima? Outro item que auxilia na tomada de decisão, né? A velocidade, em que tempo e velocidade desejada o tomador dessa decisão, ele vai dar ao processo a esse investimento, tá? Quanto tempo ele tem para ele, para os sócios, para retorno do capital, né? E se ele está adequando essa expectativa e necessidade com a real do negócio que ele está dando o passo, né? A estrutura organizacional e a governança, ele está disposto, ele tem já uma base de governança, ele consegue captar contratação e retenção de profissionais, de líderes, ele tem essa estrutura ou essa consciência que ele precisa ter essa solução para poder decidir, e o custo operacional e logístico, que faz parte da alma do negócio, né? O que é viável? O que compensa e viabiliza, tá? Então, o tempo e velocidade de retorno, a estrutura organizacional, RH, pessoal, os seus custos operacionais e logísticos, aí já no caso concreto. Por favor, Dai. E aí a gente vem como usar essas informações, que muitas delas são objetivas, para decidir, internacionalizo, vou ou fico, tá? Aí vem os desafios que o tomador de decisão precisa colocar. Ele vai inclinar para uma internacionalização fase por fase, ou ele vai fazer uma expansão global coordenada. Aqui, os níveis começam a ficar extremamente próximos, dependendo do que o tomador de decisão visualiza como o seu negócio. Fatores objetivos e tangíveis são aqueles que eu comentei antes, são matrizes, você atribui um peso a cada um dos itens que você vai estruturar. Eles são lúcidos, eles são objetivos mensuráveis. Porém, você tem os fatores subjetivos e intangíveis. E nesse quadrinho aqui, que eu deixo reflexões. Quando a gente, enquanto Câmara, for falar algo sobre uma empresa que quer ir para o Paraguai, ou um paraguaio que quer encontrar sócios brasileiros, ou alguém que pensa o seu negócio entre Brasil e Paraguai. As percepções, as crenças, os valores, as suas preferências, a intuição de quem decide, é o que vai junto ao grupo que forma a opinião, mensurar ou não os dados que o outro lado objetivo informou, tá? Dai, por favor.
Nos dados objetivos, nesses elementos que a gente diz o que pode ser medido e comparado, a título só de ilustração, eu vou citar alguns para depois a gente ir nos subjetivos. Dai, por favor. O que a gente mede? Ali tem um checklist enorme que todos vocês já viram, tá? De uma forma ou de outra, num negócio ou em outro, em algum momento vocês já se depararam na sua vida profissional vendo um desses itens. Eu coloquei 15 aí, tá? De diferentes métricas, diferentes análises, tem ali para todos os gostos, para todos os setores. Né? Vai falar de mercado, de planejamento, de capacidade financeira, a escolha do modo de entrada no país ou no mercado, vai falar de logística, cadeia de fornecimento. Então, um resumão de todas, de métricas que são possíveis de você medir. Ah, mas os recursos humanos eu consigo medir? Sim, você consegue. O setor de vendas, você tem dados que você pode medir. Tudo você consegue fazer métricas para gerar algo concreto, para comprovar que a escolha está funcionando, que o plano está funcionando. Por favor, nos subjetivos, que influencia sem ser facilmente medido. Aqui que o bicho pega, aqui que eu costumo dizer assim, ó, dobra o joelho, faz jejum, oração, pede ajuda para o anjo da guarda, antes de você conversar com quem tem o poder de decisão. Por favor, Dai, porque aqui a gente vai estar falando totalmente subjetivo. Quando você tem que conversar com alguém que vai tomar decisão, ele é flexível, ele é conservador, ele quer assumir risco ou não quer assumir risco, ele prefere se continuar centralizando ou ele vai dar autonomia, ele tem paciência estratégica ou ele tem o temperamento colérico que é para ontem. Quais são as prioridades pessoais dele enquanto executivo, que muitas vezes nem é o dono, mas é o CEO, mas ele forma a opinião. Ele é o que vai dizer vamos ou não vamos. E nessa parte dos elementos subjetivos é quando ele vai usar toda a sua convicção que foi sendo formatada pelos objetivos, por tudo, e para poder dizer vamos ou não vamos. E eu não falo só de uma pessoa, muitas vezes é um conselho de administração, muitas vezes é um grupo de sócios, muitas vezes é quem tem a chave do cofre, o investidor, que vai ser a pessoa que legaliza o ok, vamos lá, vamos fechar a parceria, eu me interesso com essa sociedade, acho que é um bom momento, a minha empresa, que muitas vezes ele usa a minha empresa ou o meu grupo, se referindo a ele. Tá? Então, eu deixo assim para todos nós da Câmara pensarmos nesses elementos subjetivos, porque eu tenho visto cada vez mais no dia a dia que as pessoas, elas não só buscam uma confiança interna, você tem que agregar a confiança no que você está falando, mas essa convicção que a pessoa tem sobre a Câmara, sobre os nossos trabalhos, numa sensibilidade de reputação. Se a gente consegue, enquanto Câmara, traduzir isso com responsabilidade, com valores éticos, com uma continuidade, uma perseverança, eu acredito muito que a gente vai ter vários cases, que já existem tantos, mas mais ainda, e ir consolidando o papel da Câmara. Então, nos elementos subjetivos, que a minha experiência, elas mostram que é o que faz andar ou não sair do papel, tá? E a outras, estamos terminando já, temos 35, estamos na 33, eu deixo a frase para a gente refletir. O resultado aparece como, quando e quanto, com quem, onde e aonde, por quê e por quem. Então, o desafio da superação, naquela lâmina anterior, para a gente sempre pensar, se a gente, enquanto Câmara,
tem um objetivo de traduzir em fatos, em ações, em positividade, projetos viáveis. A gente não pode menosprezar quem é o formador de opinião da decisão. E esse não precisa ser pode ser um grupo, né? Então, as métricas, o que é tangível, fica um argumento até fácil de você desdobrar uma resistência. Mas os subjetivos são os que mais fazem não acontecer. E se a gente parar para pensar, em todas as relações da nossa vida é isso. Dificilmente alguém vai ter, assim, a transparência e eu não sei se a gente diria a cara de pau ou a maturidade para dizer, olha, eu não fui com a tua cara por isso, por isso, por isso, né? Quase sempre a pessoa, ela vai usar subterfúgios, ela não vai te contar o que faz. É medo de ir para o Paraguai? É falta de dinheiro para ir para o Paraguai? E ela tem vergonha de dizer isso. Cara, é um projetão, mas o meu bolso não vai, eu não tenho como ir, né? Ou eu tenho medo porque eu não domino o idioma, eu não sei falar espanhol. Então, muito dificilmente as pessoas que a gente convive no mundo empresarial, elas vão se revelar, porque a gente vem de uma estrutura, inclusive educacional, que a gente tem que ser sempre fortão, né? Então, mostrar algo que não denota fraqueza é proibido. Então, você não pode mostrar que é fraco. Tua debilidade não, tá ali a curva SWOT, né? Só o ponto positivo, o negativo... Ainda tá funcionando o negócio. Deixa eu sair fora desse aí. E agora vai lá pro banheiro. Eu não sei. Entrou. Finalizando a minha apresentação. Então, para a gente refletir, por favor, o último 35, eu agradeço todos, deixo a palavra para todos vocês, sigo junto com todos os desafios, para que a gente possa interagir, e mais ainda, estou à disposição de todo o grupo. Muito, muito obrigada. Juliana, temos uma dúvida no chat que é do nosso associado Charles. Pois Ele não. falou: tenho uma dúvida sobre contratar brasileiros. Posso recrutar e contratar com endereço local? Por ter empresa no Brasil, ele pode me acionar posteriormente pela empresa do Brasil? Qual é a função que esse profissional vai estar exercendo? Por exemplo, não adianta eu contratar no Brasil um engenheiro químico para trabalhar no Paraguai, porque o Paraguai obriga você a ter uma pessoa com essa capacitação regulamentada pela lei paraguaia. E não é nem a questão laboral, é a questão do engenheiro químico que no Paraguai esteja habilitado para exercer essa função. Um engenheiro químico formado no Brasil, ele não tem atuação fora do Brasil, seja Estados Unidos, Paraguai, onde seja. Então, para eu poder ajudar mais, eu preciso que ele diga qual é a função específica. O que eu posso dizer para vocês, há 3 semanas atrás eu tive no Paraguai e foi muito produtiva um contato pessoal que eu faço muito na Rede X, né? Então, o Ministério do Trabalho paraguaio, ele tem em cada um dos departamentos do Paraguai, que seriam nossos estados no Brasil, ele tem unidades que seriam similares aos nossos Cine aqui no Brasil, ou as capacitações específicas de mão de obra, e é gratuito. Então, vou montar uma empresa no Paraguai, preciso de 20 funcionários, chão de fábrica da área X, tá? Então, são situações diferentes. Eu não sei se eu respondi a dúvida do colega. Acho que ele acaba de sair da chamada. Mas Qualquer dúvida, Dai, pode passar para ele, se ele me diz qual é o segmento, qual é a coisa, eu posso ajudar melhor.
Perfeito, Juliana, obrigada. Por nada. Pessoal, mais alguma dúvida, pergunta? Estamos quase terminando. Eu sei que o Roger é britânico, né? São 7h27. Muito obrigada por quem mandou mensagem no chat. Novamente agradeço. Se alguém tiver alguma dúvida depois de ver o material, fiquem à vontade, qualquer outra explanação, assuntos específicos. Estamos juntos no desafio. Muito obrigada, Juliana, pela participação. Na verdade, eu acho que a gente aprendeu muito hoje e a gente vai continuar aprendendo muito de você. Obrigada, viu? Obrigada a todos e uma ótima semana, fim de semana maravilhoso para todo mundo. Obrigado, boa noite. Juliana. Obrigado, Juliana. Obrigado, Valeu, um Juliana. abraço. Sucesso. Um abraço. Obrigada igual para vocês. Fiquem bem. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, Dai.